Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é sobre colocação pronominal nas locuções verbais. Bom, nós temos aqui a oração: o rapaz lhe está pedindo ajuda. Observe que em todas elas aparece uma locução verbal. Vocês sabem que a locução verbal ela é formada por pelo menos dois verbos, o verbo auxiliar e o verbo principal. Aqui o verbo principal está no gerúndio, terminado em NDO, pedindo. E o verbo auxiliar, que normalmente vem flexionado, Aqui ele está no presente do indicativo. E observem que em todas elas, o pronome oblíquo átono, ele se encontra em posições diferentes. Ele se encontra aqui antes da locução verbal, aqui depois da locução verbal, aqui depois do verbo auxiliar e aqui no meio da locução verbal, solto. Isso é possível quando antes da locução verbal não tem nenhum caso obrigatório de próclise, aqueles casos que nós trabalhamos na aula passada. Então, se não houver nenhum caso obrigatório de próclise e se a locução verbal não estiver no início da oração, esse pronome ele tem liberdade, você pode colocá-lo em qualquer posição, certo? Esse último caso, a locução, quando o pronome oblíquo átono ele vem solto no meio da locução, nem todo gramático gosta, porque eles veem como se fosse uma forma de uso mais coloquial. Mas muitos autores fazem uso, E na sua redação do Enem, se você fizer uso, também não vai ter problema, ok? Bom, quando é que eu não posso usar o pronome oblíquo átono depois da locução verbal? Se o verbo principal estiver no particípio. Nós sabemos que o verbo no particípio são os verbos terminados em dó, que vai ser particípio regular, como dado, ou então particípio irregular, como visto, aberto, enxuto, que são verbos no particípio regular. E também você não pode iniciar a frase com pronome oblíquo átono. Isso aqui é expressão de uso coloquial que não é admissível em redação, que não é admissível que você faça em nenhum texto que exige a norma culta, ok? Bom, então, se você tiver uma locução verbal no início da oração com o verbo principal no particípio, você só tem duas opções. Ou você usa a ênclise em relação ao verbo auxiliar, ou você deixa o pronome oblíquo átono solto no meio da locução verbal. Entretanto, essa primeira forma ela é mais aceita, pelos gramáticos. Então, você pode ou usar de uma forma ou de outra. Então, relembrando, nós já sabemos que as locuções verbais, elas são constituídas por um ou mais verbos auxiliares e um verbo principal. E esses dois elementos juntos, eles formam uma única estrutura léxico-semântica, ou seja, eles vão ter apenas um sentido, Vão ser dois ou mais verbos, mas juntos eles vão ter apenas um sentido e eles vão ser a base de uma oração. Nas locuções verbais, o verbo auxiliar ele se flexiona. Ele pode ficar no presente, no pretérito, no futuro, enquanto o verbo principal ele permanece em uma das formas nominais, que é o infinitivo, o que é o nome do verbo, São os verbos terminados em AR, ER, IR e OR, como cantar, vender, sorrir, pôr. Particípio, que eu já falei para vocês, e o gerúndio, que é terminado em NDO, como falando, sonhando, partindo. Então, quando você tem um verbo auxiliar mais um verbo principal, consequentemente, você vai ter uma locução verbal. Bom,
A próclise em relação ao verbo auxiliar, que é o primeiro verbo da locução. Quando você tem uma locução verbal e a locução verbal não está no início da oração, você pode colocar o pronome oblíquo em qualquer posição, né? E em relação à próclise, ele sempre vai ser aceito. Então, olhe só, sempre lhe devo obedecer. Você tem a locução verbal, formada por um verbo auxiliar, e o verbo principal no infinitivo, e o pronome oblíquo não ficou antes dela. Como aqui, não lhe estou pedindo nada. O pronome oblíquo não está antes da locução verbal. Eles lhe têm dado muitos presentes ultimamente. O pronome oblíquo no lhe está antes da locução verbal. Independente do verbo principal estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Independente da palavra que vem antes. Qualquer palavra que venha antes dá permissão para que ocorra a próclise, certo? Então, quando você tiver uma locução verbal, se você tiver em dúvida, eu devo usar a próclise, a ênclise ou a mesóclise. Se tiver alguma palavra, qualquer palavra que seja, antes da locução verbal, você pode usar a próclise que você não vai cometer erro. Você só não deve usar a próclise se o som não for agradável, se não houver eufonia, como nessa frase aqui, ó. Eu te tenho dado carinho. Quando eu digo eu te tenho, esse som não é bom, né? Não ocorreu uma eufonia. Então, você não deve fazer uso da próclise, certo? Bom, e a ênclise em relação ao verbo auxiliar? Quando é que eu posso usar o pronome oblíquo depois do primeiro verbo da locução, né? Como aqui, eu preciso lhe obedecer. Sempre a ênclise em relação ao verbo auxiliar é permitida, a menos que ocorra uma palavra atrativa. Ou seja, se antes da locução verbal houver um daqueles casos obrigatórios de próclise que nós já vimos, palavra de sentido negativo, conjunção subordinativa, advérbio, qualquer uma delas que nós vimos na outra aula, aí eu não vou poder usar a ênclise de maneira alguma, certo? Então, aqui, ó, eu preciso lhe obedecer. Eu estou lhe pagando a dívida. Tenho lhe oferecido abrigo. Por que é que eu pude usar a ênclise em relação ao verbo auxiliar em todas elas? Em primeiro lugar, pronome pessoal reto não é caso obrigatório de próclise. Então, aqui, tanto eu poderia botar o pronome antes da locução, como depois. E aqui, porque o verbo está no início da oração e não está no futuro. Então, eu obrigatoriamente tenho que usar a ênclise aqui, né? Observem. Quando é que eu não vou poder usar a ênclise? Mesmo se não houver uma palavra atrativa, não houver um caso obrigatório de próclise. Quando o verbo estiver no futuro. Se o verbo estiver no futuro, ou do presente ou do pretérito, nós também já tínhamos visto isso na aula anterior, eu não posso de maneira alguma usar a ênclise. Então, nesse caso, ou eu vou usar mesóclise, ou eu vou usar próclise. Né? Aqui, ó, eu precisar-lhe-ei obedecer. Né? O pronome foi colocado no meio do verbo, que o verbo é precisarei. Está no futuro do presente. Ou então, eu o coloco antes da locução verbal. Eu lhe precisarei obedecer. Ou então, no final dessa locução, eu precisarei obedecer-lhe. Eu só não vou poder colocar no final da locução se esse último verbo estiver no particípio, como eu já falei para vocês. Se não, eu posso usar. Agora, eu não lhe estou pagando a dívida. Se eu tenho um caso obrigatório de próclise, né, antes da locução verbal, então eu só posso fazer uso do pronome oblíquo ou antes da locução ou depois da locução, certo?
eu não lhe estou pagando a dívida ou eu não estou pagando-lhe a dívida. Se eu colocar depois do verbo auxiliar, eu não estou lhe pagando a dívida, aí fica errado. A não ser que eu deixe solto, sem o hífen, né? Mas lembrando que deixar solto, sem o hífen, nem todo gramático aprecia, né? Essa forma. Mas se eu colocar com hífen depois do verbo estar, eu vou cometer um erro grave em relação à norma culta, ok? Bom, aqui nós temos a ênclise em relação ao verbo principal. O verbo principal nós já sabemos que é o último verbo da locução. Ela sempre é permitida, a não ser que o verbo se encontre, deixa-me sair daqui, no particípio, que nós já vimos o que é um verbo no particípio, né? Ocasião em que a ênclise jamais será permitida. Então, se o verbo estiver tanto no particípio regular, que é o terminado em dó, como no particípio irregular, você não pode fazer uso da ênclise, certo? Então, aqui, ó, eu preciso obedecer-lhe. Por que eu posso botar a ênclise depois do verbo principal? Porque ele está no infinitivo. Aqui, eu não estou pagando-lhe a dívida. Você tem a locução verbal, estou pagando. Por que o lhe pode ficar depois da locução verbal? Porque o verbo principal está no gerúndio, ele termina em NDO. Agora, aqui, ó, eu lhe tinha obedecido. O último verbo está no particípio, ele está terminado em dó. E eu não tenho nenhum caso obrigatório de próclise. O eu é pronome pessoal reto, não é caso obrigatório de próclise. Então, eu posso colocar esse pronome em qualquer lugar, exceto depois do verbo principal. Por que eu não posso colocar depois do verbo principal? Porque ele está no particípio, certo? Então, eu posso usar a próclise em relação ao verbo auxiliar, a ênclise em relação ao verbo auxiliar e a próclise em relação ao verbo principal, ou seja, o pronome solto. Mas sempre lembrando, essa forma não é a mais culta, certo? Ela é a mais simples e nem todo gramático gosta dela. Aí veja bem, eu não lhe tinha obedecido. Como aqui eu usei o não, e o não é uma palavra atrativa, é caso obrigatório de próclise, então eu só posso colocar o pronome ou antes da locução ou solto, né? Sempre lembrando que essa é a forma mais aceita, certo? Não posso colocar depois da locução porque o verbo está no particípio. Se ele não estivesse no particípio, se ele estivesse no infinitivo ou no gerúndio, esse pronome poderia sim ficar depois da locução, mesmo tendo um caso de próclise, certo? Quando tem um caso obrigatório de próclise, a ênclise só não é permitida em relação ao verbo auxiliar. Em relação ao verbo principal, ela é aceita, exceto quando ele estiver no particípio, porque particípio nunca vai admitir o uso da ênclise. Vocês entenderam bem, né? Entenderam? Então, particípio não admite pronome junto a ele, tá bom?